O que é a esquerda e a direita, senão diferentes formas de distribuir os valores materiais? E, por conseguinte, está baseada nos mesmos valores materiais. E, por conseguinte, gravemente, eu diria, por consequência, ambas se justificaram matando em nome dos seus pressupostos ideológicos e, por ironia, supostamente em favor do bem-estar da humanidade. A proposta da União Planetária, que eu aqui represento na figura representando o próprio irmão e senador Ulisses Riedel de Rezende, é de que a solidariedade deve estar acima de qualquer ideologia. Na verdade, dos três ideais clássicos atribuídos à Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, tudo parece indicar que o bloco liberal, assim chamado, defendeu sempre a liberdade, dando espaço eventualmente até ao capitalismo selvagem e à globalização que hoje nos atropela, supostamente pelo bem-estar da humanidade. O outro bloco, chamado comunista, ou da esquerda, também se representou ou pretendeu justificar suas ações em nome da igualdade, mas para produzir uma igualdade usou também as armas, e os dois se justificavam mutuamente empilhando armamento e bombas. Por isso que, na virada do século XXI, apesar do processo de paz, que eu devo elogiar novamente Gorbachev no seu início, porque Ronald Reagan estava num projeto na época de criar a tal da Guerra nas Estrelas, e então o índice já estava em 2 milhões de dólares por minuto em armas no mundo, portanto era o dobro do que nós temos hoje. E, casualmente, o que nós temos hoje voltou ao patamar de mais ou menos 1984. Então, ainda não é satisfatório. Por outro lado, o simples fato de que aquele clima de Guerra Fria não existe mais hoje, é um alento, é uma esperança, é um horizonte menos nebuloso que nos espera. Mas creio que a compreensão de que, afinal, a esquerda e a direita são duas formas dos mesmos valores materialistas e, portanto, nenhuma das duas lembra do terceiro ideal, que é o da fraternidade, ou, se vocês quiserem, talvez quase como um sinônimo, eu diria, a solidariedade aqui se aplica. Então, dos ideais nobilíssimos da original Revolução Francesa, talvez a direita tenha defendido a liberdade, não sei se não usou ela e não usa até hoje para justificar outros meios usados. Os fins justificam os meios. É uma expressão que nós vemos frequentemente na esfera política e mesmo nas guerras. Mas, por outro lado, em nome da suposta igualdade, que parece que nunca se conseguiu estabelecer, porque o ideal da esquerda, pelo menos na Revolução Russa, é que depois de 3 gerações submetidos a condições de igualdade forçada, as pessoas despertariam naturalmente fraternais, porque teriam sido já educadas por pais que tinham sido educados já dentro de um regime comunista. E o resultado histórico é que nós não vimos isto acontecer, porque Krishnamurti afirma de uma maneira muito lúcida que os fins não justificam os meios, senão que os meios determinam os fins. Dependendo dos meios que forem usados, diferentes serão os fins atingidos. E se eu quiser usar de meios belicosos, eu só posso gerar a guerra, eu nunca gerarei a paz. A última situação irônica que nós tivemos, o conceito de guerra preventiva, criou a guerra.
Quer dizer, com a intenção de prevenir, já se começou guerreando. Essas contradições que ainda existem em pleno século XXI nos levam a refletir. E a reflexão que o Sr. Krishnamurti nos dá é que enquanto os valores forem baseados no nível sensorial, tanto a esquerda se justificará perante a direita, quanto a direita pretender-se-á justificar-se perante a esquerda, no empilhamento de bombas, num armamento absolutamente desproporcional. Tá? Então, se nós pararmos para pensar, até do ponto de vista econômico, para que armamento que destrua o mundo 200 vezes se uma vez bastaria? Mas justamente porque o armamento atômico é um armamento que dificilmente se pode usar, senão desencadearia um processo de extermínio coletivo, fica aquele clima de Guerra Fria querendo mostrar quem tem mais armas. E quem vai entrar para o clube atômico para intimidar o outro, que talvez ainda não tenha entrado. Esse sintoma se faz sentir hoje entre a Índia e o Paquistão. E recentemente a Coreia do Norte andou fazendo ameaça. Mesmo que se tenha só uma ou duas ogivas, é o suficiente para começar a disputar esse tipo de pretensão de superioridade, porque tem armamento. E se cada país tiver armamento atômico na superfície do planeta, então nós vamos ter armamento para destruir muito mais do que 200 vezes. Pergunta-se, quando é que esse processo de competição por intimidação vai cessar? Ele vai cessar, em primeiro lugar, quando se perceber a inutilidade das próprias ideologias para resolverem o problema humano. Enquanto nós acreditarmos que a imposição do Estado conseguirá produzir a fraternidade, seja a imposição da liberdade, que se supõe então que naturalmente as coisas iriam para o lugar certo, seja a imposição de uma igualdade, que pelas armas nunca gerou fraternidade. Em ambos os casos, nós temos visto, historicamente, não por discurso, não por especulação, mas nós conhecemos bem os resultados, tanto do enfoque da direita, quanto do enfoque da esquerda. E por isso o século XXI demanda algo diferente, que é uma revolução de outra natureza. Eu vou reler o que Krishnamurti dizia: a verdadeira revolução só poderá realizar-se quando vós, o indivíduo, vos tornardes bem cônscio das coisas em vossas relações com outrem, pois a sociedade é aquilo que vós e eu criamos em nossas relações. É a projeção exterior de todos os nossos estados psicológicos interiores. Então, eu não sei se é fácil demonstrar isso, mas assim tentaremos. Quando uma pessoa é ambiciosa, ela desperta nos seus filhos, pelo exemplo, uma predisposição mesquinha e ambiciosa, não é verdade? Freud chegou a demonstrar que nós ensinamos muito mais os nossos filhos pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. E eles copiam muito mais o nosso exemplo e as nossas intenções subliminares do que apenas o nosso belo discurso. Daí dizer-se aquela frase clássica: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, como totalmente inócua e impotente na educação dos nossos próprios filhos. Então o pai, depois de fumar a vida inteira, chegou à conclusão que deve largar o cigarro, mas aí ele diz para o filho que ele já está viciado, mas que o filho não deve deixar que isso aconteça. Ora, isso vai funcionar, o próprio pai com o cigarro, não é, na boca, pretendendo ensinar o contrário. Então nós sabemos que isto não funciona. Aí quando o pai manda que o filho não fume, aí mesmo que o filho se entusiasma e fuma para mostrar que o pai não manda nele, e aí nós temos o quadro se perpetuando e a ignorância vai passando de geração para geração. E por ironia é assim que as guerras continuam no mundo. Por que que os palestinos brigam há tanto tempo por aquela situação entre
a Judéia, a Palestina, isso já é um problema bíblico. Isso tem mais de 2000 anos. E se o Cristo não conseguiu apaziguar, é porque não houve até hoje uma consciência de que não é pela disputa ou pelo armamento que nós vamos conquistar a paz. Mais curioso é dizer que as crianças naturalmente fazem amizade entre si. Um dos problemas que frequentemente os pais veem no convívio das crianças, aconselhando que o filho não deve brincar com o filho do porteiro ou da faxineira ou disso ou daquilo, porque afinal são de outra classe e vão querer, de repente, roubar a bola ou isso ou aquilo. Quer dizer, as pessoas têm preconceitos de classe e elas passam com frequência esses preconceitos para os seus filhos. Não é incomum, da mesma forma, preconceitos raciais e religiosos passarem para gerações futuras. Então, a criança israelita brincando com a Palestina poderiam ser amigos para sempre, mas os pais ficam nutrindo nos seus filhos que um tenha ódio do outro, que um lado perpetue o ódio em relação ao outro, e assim a paz não chega a ser alcançada, porque se mantém um preconceito, uma ideia falsa, de que aqueles dois grupos são intrinsecamente diferentes, quando eles podem até ter seus órgãos transplantados e está demonstrado até geneticamente que são primos.